Fala, jogador, estamos aqui para iniciar mais um podcast aqui com o meu parceiro Samir. E aí? Beleza? Tá melhor? Claro. Melhor. Melhor assim, né? A gente pra cá, né? A gente tá indo. A gente tá muito feliz, né, de ter um convidado com esse requinte aqui. A gente fez um convite aí de última hora para ele. Ele já acompanhava um pouco do nosso trabalho e de prontidão aceitou. A gente vai receber hoje Raul Santos, né? Executivo, né? Diretor executivo do Ferroviário. E uma grande satisfação, cara, tê-lo aqui. A gente tava batendo um papo aqui antes aqui, e aí tem algumas histórias bem legais em comuns que a gente nem sabia que A gente já descobriu algumas, né? que a gente tava junto nisso e não sabia, né? Certeza, né? Primeiramente, boa noite. Agradecer o convite, né? E parabenizar o trabalho de vocês, que tem trazido aqui vários profissionais, né? Em vários segmentos no esporte. Teve aqui o professor Raimundinho, o Dunga, nós estávamos conversando aqui anteriormente. Mas agradeço a oportunidade e vamos lá. Né? Bater esse papo, né? Vamos bater esse papo aí e conversar sobre futebol. Que é importante. A gente estava comentando aqui, né? Ele falando que a gente está com a exclusiva, né? Dele hoje. A gente está muito feliz de poder, né, ter uma exclusiva e falar justamente, né, sobre a sua carreira, como você iniciou. E deixar para o momento que o Ferroviário está vivendo. Eu já queria que você começasse falando sobre esse tema, né? Querendo ou não, já com uma vaga garantida. Invicto, né, cara? Melhor time da competição. Melhor time da competição. Se eu não me engano, até a defesa menos vazada da competição. E como é, cara, poder estar vivendo isso, né? Você chegou agora e já está podendo ter êxitos tão grandes junto ao Ferroviário. Cara, assim, o Ferroviário, esse momento é um momento ímpar, né, pra gente. Eu acho que eu sou cristão, acredito muito em Deus, mas acho que nem o torcedor mais otimista esperava tamanha campanha que nós estamos vivenciando. E esse planejamento ele se iniciou no meio do mês de novembro, ali, quando o Dr. Valmir assumiu, né, a direção do futebol. E eu estava no Maracanã, eu estava em competição lá na Fares Lopes. O pessoal do Maracanã me fez o convite para fazer a montagem do time. E aí eu estava também conversando com o time do Iguatu para acertar o meu retorno lá. E nesse meio termo de conversa eu recebi uma ligação, estava até na hora do treino, o Clécio Souza, que é o supervisor, me ligou, né, me dando um alerta que, olha, doutor, teu nome está bem forte aqui, e o Dr. Valmir, que assumiu agora a direção de futebol, vai te ligar. E aí eu aguardei a ligação, isso era uma sexta-feira, nós iríamos viajar para Juazeiro para enfrentar o Icasa. Quando foi no domingo, o Dr. Valmir me ligou. E aí começou, né, esse primeiro contato. E aí o Dr. Valmir, com bastante experiência, começou a mais ter informação sobre mim, como era meu jeito. Deu para perceber, era meio como um primeiro contato, né, para conhecer mais de mim. E aí tivemos 3 reuniões, para ser mais preciso, para chegar a um denominador comum. E eu acertei, né, a minha contratação, a proposta, na verdade, que o Ferroviário me ofereceu. E aí, cara, eu comuniquei o pessoal do Maracanã que eu tinha aceitado, né, já tinha data de término de competição, mas eu confesso que quando eu estava em casa, minha cabeça já estava toda hora pensando no planejamento, porque eu sabia da responsabilidade que era ir para o Ferroviário, né? Muitas pessoas me ligaram, tô sabendo, pai, lá não tem dinheiro, porque assim, a perspectiva do Ferroviário, para ser bem honesto, era de ter 2, 3 folhas estourando, cara, né? Para ser bem honesto com vocês, o próprio torcedor que vai acompanhar também essa matéria, que no fundo eu sabia que a gente ia fazer um grande trabalho, aquela convicção interna que consultei os meus universitários, né? Nós citamos até o nome de um aqui antes nós na resenha aqui, que é 3 pessoas que eu sempre consulto, e aí, cara, tem essa situação, e o cara, eu lembro de uma frase que ele falou para mim, que ficou marcada, que eu estava naquele processo de dúvida ainda. Eu aceito o Iguatu, eu vou pro Ferroviário, né?
E aí, incerteza ou dúvida, incerteza ou dúvida. Querendo ou não, é um desafio grande, né? É um grande desafio, cara. E eu confesso a você que eu tava um pouco com medo. E não teve outra coisa não, cara. Eu aceitei o desafio, fui. E aí eu comecei a parte de montagem. Quando eu assinei o contrato, começou a parte de montagem. Acabou a competição, nós fomos vice-campeão no Maracanã. E aí eu tive uma conversa com o Júnior Cearense, ele até me perguntou, cara, qual o jogador que tu tem interesse em levar daqui até pra mim... Tive uma conversa bem aberta, o Júnior Cearense, o cara que eu deixei uma amizade bem legal. E aí eu expliquei pra ele, cara, eu tenho interesse em fulano, em cicrano, mas segue o teu planejamento aí, cara, você vai falar do Maracanã, eu vou falar do Ferroviário. Enfim, aí comecei a apartar a montagem, pedi à diretoria pra mim ter paz, né? Eu sempre faço isso. Minha família tá aqui em Fortaleza, mas eu meio que precisava me isolar, eu precisava estar focado. Então a diretoria, eu pedi a eles, ó, eu vou assinar o contrato, eu vou precisar de uma semana para me focar exclusivamente na montagem. E assim eu fiz. Peguei meu carro, deixei minha família aqui, fui para minha... Eu tenho um deckzinho lá em Barbalha, que eu construí pro final de semana, e me isolei. 7 dias, né, lá, só com o telefone, o notebook, um papel e uma caneta. E pedindo no iFood da alimentação. Não saía nem pra... Faz boa estratégia, né? E aí, cara... Fica a dica aí pros executivos de futebol. Se isola aí, cara. E aí, cara, eu foquei, Primeiro eu montei uma espinha dorsal de atletas que eu já conhecia, que eu já trabalhei. E aí outros que vinha nesse... O que eu pensava, né? Eu assistia... Lembro de uma entrevista que eu assisti do André Sanches, né? Que ele disse que existia, né? Um ditadozinho. Nunca serão, Corinthians campeão da Libertadores. Então ele falou que precisava ter jogadores que conhecessem a competição. Isso eu peguei pra mim. Pô, Série D. Nós vamos ter Série D. Só que eu tenho um orçamento. E tudo isso eu tenho que juntar. Jogador que não tem histórico de lesão, jogador que faz mais de uma posição, porque meu orçamento é curto, então Você tem o que faz o 3 em 1, né? Exatamente. E aí eu fiz um mapa e comecei na montagem. E nessa montagem do elenco, eu tinha fechado com o Ranieri. Fechei com o Ranieri. E ele teve aqui como... Inclusive, estava me ajudando até mesmo na questão da indicação de um jogador ou outro. Ele teve aqui, e aí acabou que quando ele chegou em Fortaleza, no estacionamento do hotel, o Santa Cruz ligou para ele. Eu estava com o contrato dele pronto no notebook. No meu encontro, ele foi super-homem. Não, Raul, assim. Cara, apareceu. Cara, segue tua vida, cara. Vai. Teu coração tá pedindo para tu ir para lá, vai para lá, que eu vou ralar aqui. Boa sorte. E aí ficou alguns outros nomes, entrei em contato com o Paulinho Kobayashi, ele tava no motoclube, e ele é um cara super profissional, focado. Eu tenho assim, a gente parece que já trabalhou há muito tempo. Nossa. Junto, isso é bom, a confiabilidade de recíproca, né, entre nós. E aí ele de imediato, assim, ele disse, Raul, cara, eu tô em competição, deixa acabar, só que eu tinha pressa, né? Eu já tinha sido anunciado, a torcida, a imprensa já estava no pé, e o torcedor entrando em minhas redes sociais. Para mim tudo era novo, aquela pressão, né, um pouco diferente da onde eu já tinha trabalhado. E eu tinha que saber lidar com isso. Então, nesse meio tempo, surgiu o nome o Paulinho ficou naquela de esperar ou não. Eu fiz uma proposta, ficamos se amarrando, enfim... Aí eu disse, cara, eu não vou aguardar. Aí liguei pra ele, Paulinho, assim, tá bom. Aí eu fechei com o Paulo Foiano. Até anunciamos nas redes sociais e deixamos tudo ok, mandei o contrato pra ele, já pra não ter erro, né? Como houve com a questão do Ranieri. Mas aí, passagem comprada, 5 dias da apresentação. Nossa apresentação foi dia 21 de novembro do ano passado. Foi dia 16, ele me ligou meia-noite. Tava no sofá da minha casa. E aí ele disse, Raul, cara, eu tenho um negócio pra te falar. Eu disse, fala, professor.
Ele disse, cara, eu recebi uma proposta irrecusável. Aí eu disse, cara, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus, como é que a gente já tá... Acaba de chegar, perde o primeiro treinador, aí o segundo foi punk, hein, cara, essa notícia. Mas aí, cara, tinha tudo... Era pra ser o Paulinho Kobayashi mesmo. Com certeza. Porque quando o Paulo Foian disse a mim que tinha recebido essa proposta, eu fiquei um pouco meio que, como é que eu posso dizer, cheio de dúvidas, né? Na minha cabeça, rapaz, o que é que tá acontecendo? E as minhas maiores guerras, cara, eu venço ela no meu quarto, de joelhos. Oração. E aí eu fui me submeter ao Todo Criador e pedir direção a Deus. Senhor, eu quero agora que o Senhor me dê sabedoria e discernimento para me escolher certo. E aí surgiu o nome do Paulinho, eu tinha uma reunião no dia seguinte, fui para a diretoria. Quando eu falei o nome do Paulinho, e levei 5 nomes, só que o do Paulinho era o primeiro. Prioridade, né? Era prioridade. E aí já foi aceito pela diretoria, né? Ó, tem esse nome, rapaz, assim, ele tal. E ele aceitou a proposta, ele baixou o salário para vir, né? De fato, ele também sentiu essa sintonia divina lá da onde ele estava. E eu acho que, querendo ou não, também, ele ficou aquela questão de dívida, né? Porque, infelizmente, ele teve uma saída um pouco turbulenta do Ferroviário. Exatamente. E vinha bem, né, cara? Assim, vinha num projeto mesmo e falou, cara, eu acho que isso também deve ter pesado, né? Sim. E assim, ele falou isso para mim. Ele disse, cara, eu vou porque eu saí de lá com meio que um sentimento de que fui injustiçado e eu vou para esse projeto, Raul. E aí, de imediato eu comprei a passagem, ele se apresentou no elenco todo, quando ele começou a ver, né, uma pessoa ou outra ali não se encaixava no perfil, e aí a gente teve que fazer meio que uma transição, né, teve que conversar com alguns atletas, uns 3 ou 4 atletas. Ele indicou 2 atletas, que foi o Negueba e o Felipe Guedes. Sim. E aí a gente começou, cara, a pré-temporada, iniciamos o planejamento, né, fizemos 2 amistosos, 3 amistosos, na verdade, um contra o Potiguar de Mossoró, depois fizemos um contra o Fortaleza, depois fizemos com o Ceará, e aí foi elevando. O Paulinho cara, o trabalho de campo dele é diferenciado. E foi dando um encaixe para os jogadores. Porque assim, eu costumo dizer que eu aprendi, na verdade, que o treinador de futebol, ele... uns ficam... se apega muito na questão da montagem. E eu penso que um bom treinador de futebol, ele é aquele que tira o melhor do atleta, no né? dia a dia, né? Exatamente. Que tira o melhor do atleta, independentemente da característica que seja do atleta, né? Porque assim, você vê os treinadores de Série A, tem aquela rotatividade agora não, que entrou a regra de mudança de dois treinadores por ano, não é isso? Então assim, que vai diminuir, né? Querendo ou não, vai diminuir, mas nós temos aqui treinador em Série D. Pronto, o próprio Asa. Quantos treinadores já teve lá? Esse ano mesmo. Teve o Piva. Tô citando um clube, porque eu tô na série, né? E a gente fica acompanhando. Sim. O Piva, teve o Sidney Moraes, teve o Paulo Roberto, agora já anunciou o Celso Teixeira. 4 treinadores. E o Ferroviário também viveu isso no ano passado. Isso. Entendeu? Essa inconstância. E aí, foi uma das coisas que, inclusive, eu falei para a diretoria, né? Eu, particularmente, na minha função, Kelvin, eu nunca demiti um treinador, cara. Eu nunca demiti. Eu entendo que para mim ter sucesso, eu preciso me conectar ao treinador. Eu preciso entender a cabeça do meu treinador. E a do Paulinho foi um pouquinho difícil para mim entender. Mas hoje as mexidas, quando eu vejo o jogador, não, ele vai fazer isso, isso. Porque eu já conheço. Né? Um cara que eu trabalhei muito com ele foi o Washington. Eu tive várias conquistas com o Washington, aprendi pra caramba, por sinal, com ele. Um cara vencedor no estado. E sobre o nosso começo do ano, como eu estava falando anteriormente, que foi baseado na pergunta que tu fez, que nem o maior otimista torcedor esperava esse momento do Ferroviário. Então, assim,
Deus tem sido maravilhoso conosco, sabe, cara? A parte da montagem, ela foi crucial porque, que eu falo, por conta que eu trouxe atletas que estavam com a mesma fome do que eu de dar o melhor, né? Então, assim, foi fatores de conjunto. Um exemplo, disso partiu do Dr. Valmir, que chegou do presidente ADES, que era financeiro e assumiu e quer dando o seu melhor, passa para o departamento de futebol, que o Dr. Valmir é um baluarte de futebol, né? E aí ele veio naquela esperança, trazendo aquela expectativa muito grande, que ele é um cara que tem muito respaldo com o torcedor. E aí veio com muita fome, cara, para entregar o resultado pro Ferroviário. E aí não podia ser diferente com quem vestisse a camisa, com quem viesse vestir a camisa para entregar o seu melhor, né? E graças a Deus as contratações foram mais assertivas, porque ela passou pelo um processo, né, de estar num critério de estar com um atleta com fome de vir. Levantamos uma liderança, consegui trazer o Douglas, o Ciel, jogador que estava na Série B, mostrei o projeto para ele, trouxe a transparência, ele aceitou e assim, fomos agraciados por Deus, né? Nesse trimestre, onde conseguimos uma receita, né, para respirar um pouco o ano. Então, assim, é a mão de Deus sobre nós. Eu tenho essa certeza, essa convicção que não tem quem tire de mim internamente que a mão de Deus está sobre o Ferroviário. Todo esse sucesso que está vivendo, que o Ferroviário está vivenciando nesse momento, cada profissional tem os seus méritos. Cada um. Desde o vigia, o que cuida do gramado, ao cozinheiro Paulo, que por sinal veio, capricha na comida, enfim, junto com o Flavinho, mas cada um tem seus méritos dentro das suas funções, mas a glória é somente de Deus. Nossa. Porque é aquilo que eu falei, esse projeto do Ferroviário, ele foi entregue baseado no quarto de guerra, foi de joelhos. Foi de joelhos que nós conseguimos vencer esses jogos. Tivemos, logicamente, que preparar, mas eu estou falando agora de uma situação espiritual, né? Nós estamos no tema de futebol, mas deve-se enfatizar e dar a glória de fato quem é o merecedor, que é somente Deus. Você falando sobre isso aí, inclusive o Ciel teve no Futebolês e ele falou muito sobre isso, né? Sobre essa questão do grupo, né? De vivenciar isso, né? Inclusive o Lincoln tá lá também, é um cara que costumeiras vezes tem enfatizado essa questão, né? De sempre Deus estar na frente do projeto. Ele que é um cara também assim que você vê essas convicções como você tem falado. Isso é bom, né? Quando a diretoria, os jogadores, o staff todo ali tá no mesmo pensamento. Os resultados acontecem por conta disso, né? O Júlio teve aqui, a gente usou a frase que o Marcelo Paes falou, né? Que quando o trabalho é bem feito, a bola bate na trave e entra. Né? Então, cara, assim, o Ferroviário, como você falou, a gente não imaginava, até porque vinha caindo de divisão, aquela briga toda interna, e quando você vê o Ferroviário vai, aí teve destaques, né? Como o próprio Eric, né? O Eric que foi um dos que vieram do Maracanã, né? Tinham trabalhado lá. E aí é onde entra também, porque pra gente que é um pouco mais, entende um pouco mais de futebol cearense, a gente vê que atletas como o Lincoln, o Alisson, são jogadores que estavam em equipes um pouco de menos expressão, você traz pra jogar no Ferroviário da vida e você vê a bola que os caras estão jogando. E querendo ou não, como vocês falam, você já pensou nisso, né? Vou trazer gente que vai brigar comigo, né? Que vai correr junto comigo. E como foi, cara, montar esse grupo, né? Inclusive revelar um dos destaques do cearense, né? E, inclusive quando teve o jogo do Grêmio, que a gente citou, que até estive lá assistindo, lá no Rio Grande do Sul, houve até um burburinho, né, em relação a isso, e também o Ciel falou sobre esse interesse, né? Chegaram até você. Renato Gaúcho chegou para ele. Isso, do Grêmio, ou só foi diretamente com ele? Não, essa situação do Ciel, inclusive, foi até por alguns torcedores motivo de resenha aí nas redes sociais, quando o Ciel falou nessa proposta, não, na verdade não foi proposta, nessa sondagem do Grêmio. Né? E de fato ocorreu sim, eu tenho aqui o Luiz Wagner, que é o executivo de futebol, entrou em contato comigo, né? O Renato Gaúcho já tinha enfrentado o Ciel na Série B, na época ele estava na Tombense.
Mas o Luiz Wagner foi bastante profissional, né? E entrou em contato comigo, falou que se tinha interesse, que o nome dele estava na mesa, mas que estava passando por um processo de critérios lá, que eles estavam... E aí as tratativas não prolongou, né? E não chegaram... Assim, eu acredito que não houve de fato uma formalização. Mas Do que... pedido, né? Não, da proposta em si. Mas que houve conversas iniciais, elas esfriaram. Elas esfriaram de fato. Eu não sei o porquê, isso eles que devem saber. Mas chegou até a diretoria. Inclusive, eu comuniquei o meu presidente, o Dr. Valmir, mas ainda bem, né? Ainda bem que o Ciel ficou... Né? Ainda bem assim, para o Ferroviário, né? Não para o Ciel, porque eu acredito que o Ciel ainda ele tem esse sonho de voltar para a Série A. Mas Deus tem um propósito, né? Para ele concluir, a obra dele não é pela metade, e eu creio que nós vamos conseguir, né, fechar o ano com chave de ouro. E fala um pouco do Eric Puga, que foi um dos caras que trabalhou com você no Maracanã. Você trouxe para o Ferroviário e acabou sendo vendido para... Na verdade, ele era do Atlético Cearense, né? Estava só emprestado. E acabou sendo vendido para o Ceará. O Eric Puga, eu entrei em contato com ele, com o empresário, quando eu acertei com o Maracanã, eu falei para o Júnior, vamos trazer o Puguinha. Eu sempre tive vontade de trabalhar com ele. Aí vamos. Aí eu entrei em contato com o empresário, chegamos a um acordo. Só que o Puga lá ele não se firmou como titular, mas eu estava no dia a dia, né? Sim. O time era bastante recheado, por opção do Júnior, ele não era titular, mas eu tinha minha confiança elevadíssima, porque eu estava vendo o dia a dia, entendeu? Não que eu não vou atrapalhar, a questão quem escala é o treinador. Mas eu falava para ele, todo o tempo eu estava conversando, ligava para ele, Puguinha, continua trabalhando, não se abate, tô vendo, cara. E aí, cara, dependendo da situação que aparece para mim, eu vou levar. Continua ralando e toda hora eu estava trabalhando nessa parte da cabeça, até para ele não esmorecer e não se desmotivar. E aí, quando eu acertei com o Ferroviário, ele foi o segundo nome, dos nomes rápidos que eu já contactei, né? Porque eu acreditava que, tipo assim, quando eu entrei em contato com ele, Puguinha, fechei no Ferroviário, tô sabendo. Eu disse, pois é, ó, eu quero você lá, viu? E vamos fazer assim. Cheguei nos valores, ele de fato, nem tava com essa fome, fome de vestir a camisa do Ferroviário, que ele não, cara, eu sou torcedor, que de fato ele é torcedor do Ferroviário, e aí eu quero ir, tal. E era justamente esse tipo de característica de atleta, essa vontade de vestir a camisa, que eu falei na minha primeira entrevista no Ferroviário, né? Foi um fator de conjunto. Vários profissionais traçando um só objetivo, de entregar o melhor para o Ferroviário. Quando você fala assim, né, dessa questão, e é o que a gente estava comentando aqui, né, que vai até entrar um pouco no que as pessoas não sabem muito, né, da relação sua com o futebol, né? A gente estava até brincando aqui, que foi uma das perguntas que eu fiz, rapaz, você jogou bola? Ele falou, Kelvin, se eu tivesse insistido, talvez teria dado certo, né? Mas aí você tem um curso, né, de gestão de clube da CBF, tem aqui também da Universidade de Futebol. Isso. Então, cara, como você veio parar no futebol? Porque, querendo ou não, você é novo no futebol, né? Para quem trabalha com futebol, você é um dos caras que teve a oportunidade de trabalhar com futebol. E eu queria que você falasse, assim como você falou anteriormente aqui, como você iniciou. Costureiro, né? A gente estava descobrindo aqui. Na vida, apesar de pouca idade, eu já fiz de tudo um pouco. Só não roubar e usar droga. Mas eu trabalhei, cara... Eu era comerciante, né? Trabalhei com carteira de couro. A profissão do meu pai era sapateiro. Sou costureiro profissional, né? Mas o sangue da minha mãe de comerciante, né? Que minha mãe é comerciante. Meu pai era empreendedor e modelista de bolsa. Então eu tive um pouquinho de cada. Aí fui pro segmento do meu pai, não me identifiquei muito. Aí quando eu fui pro comércio, eu me identifiquei mais desse contato com gente, né? Aí veio pra e não tem contato com ninguém, que fala do não para, futebol, né? Cara, foi em 2006 o Major Agra assumiu a presidência do Icasa, né? E aí foi
foi um conjunto de pessoas inexperientes, né? No futebol, com bastante vontade. O Major 2016, no caso, 2016 né? foi. 2016. O Major assumiu a presidência do Icasa. Aí o irmão, o Luiz, era o vice, que também não conhecia nada de futebol, né? O Major tinha o conhecimento da polícia e ele é formado em administração, se eu não me engano. E o Rafael Cearense, que é vereador hoje na cidade, estava encerrando sua carreira profissional. Então, assim, também tinha a experiência dentro da função, né? Como diretor de futebol. E o Rafael Cearense me ligou. Eu tinha um time chamado Gastronomia, no Amador, que estava lá nas competições que a gente disputava, estava dando em todo mundo. E aí o Rafael disse assim: Raul, cara, eu assumi lá, vem me ajudar, leva um time, forma um time para jogar um amistoso contra o Icasa. E eu eu formei um time. Gastronomia. A base da gastronomia. Levei o Gastronomia Arte, que era do Diego, né? E o nome era um restaurante, eu vendi o nome porque ele ajudava na inscrição, enfim. E aí eu juntei um time que era Fut7. Na verdade, esse time era Fut7. E aí eu juntei um time para jogar um amistoso contra o Icasa e venci o Icasa no Pracheirão, 3-1. Olha aí. Eu era treinador, né? Tava entregador de camisa, na verdade. E o Rafael pegou e disse: cara, vem para cá, vem me ajudar. Eu vou te botar na base aqui. E aí minha primeira função dentro do futebol profissional foi auxiliar de treinador de categoria de base, do Sub-20. Aí, e assim, mas eu sempre fui um cara bastante proativo. E como não tinha uma organização, porque como eu falei anteriormente, era um conjunto de pessoas inexperientes no ramo, e aí era aquela coisa desordenada. O Major marcava uma reunião, aí chamava todo mundo e cada um dava uma opinião. E nesse meio termo, o Rafael, ele resolveu jogar. Aí o Marcos Vinícius, que era o treinador da base, que eu era auxiliar dele, resolveu jogar também. Aí ficou o cargo de diretor de futebol e de treinador. E na mesa, o Major na ponta da mesa assim, na reunião, eu disse assim, eu cheguei em Marcos Vinícius, disse: Marcos Vinícius, eu quero ser treinador, cara. Aí, porque eu já tava no Amador. Sim. Lá, aí o Major disse: não, você vai ser meu diretor de futebol. Eu disse: Major, eu nem sei o que é isso, cara. Que é isso? Na verdade, eu não sabia o que de fato era a função e tal. Cara, quando o Major falou isso em reunião e determinou que aí o Icasa, querendo ou não, tem um peso, sim, né? Assim, é um dos... Vivenciou vários grandes momentos no futebol cearense, no futebol até nacional, né? Chegou na Série B do Brasileiro. Quando ele sai na porta, o Rafael Cearense sai na porta e a imprensa tá lá, o Rafael dá a entrevista: não, a gente tá decidindo em reunião aqui, mas já falando de antemão que eu vou jogar. Mas sim, aí o repórter fala: Rubens Santos. Fala mas você vai jogar, e quem vai ocupar o cargo de diretor de futebol? Não, é o Raul. Aí, cara, o Delton Sá, que inclusive hoje eu tenho um comunicador, um dos melhores que tem lá na região, né? Um cara altamente profissional. Ficou até taxativo essa resenha, porque ele falou ao vivo, né? Rapaz, quem é esse Raul? Mas quem é Raul no jogo do bicho, né? Aí pegou essa resenha, né? E aí, cara, eu confesso a você que esse quem é Raul no jogo do bicho, talvez eu nunca nem falei isso pra ele. Já tive várias vezes lá na rádio, já dei várias entrevistas na Vale. Mas quando ele falou isso, que o meu celular, que eu era um pouco conhecido no Amador lá da minha região. Quando os caras que acompanhavam o Icasa, que era torcedor do Icasa, começaram a mandar mensagem, foi assim quando começou o WhatsApp, né? O WhatsApp. Raul, olha aí o que o cara da Vale tá falando de tu. Cara, eu fui pra casa da minha mãe. Sabe o que eu fiz? Entrei no banheiro e comecei a chorar. Olha aí, rapaz. Gelado, mais uma coisa, aí tipo assim, eu sou um cara que, um exemplo, aquilo que eu não sei eu aprendo. Sim. Eu me determino e eu dou o meu melhor, eu sempre ensino aqueles dois ali.
e sempre que é meus filhos que estão ali. Então ali, os nossos espectadores de hoje, Meus né? assessores, Matheus e Assessores, Karen. Eu digo sempre para eles que, assim, eu tenho lido bastante livro em relação à gestão, né? Que eu tenho falado para eles que, assim, não deve se desistir de nada. E aquilo mexeu comigo, com minha parte emocional. E foi um desafio para mim. Eu lembro que eu levantei eu tava chorando, eu lembro como hoje. Eu olhei assim pro espelho da casa do banho da minha mãe e disse assim, ó, olhando para mim. Ou você vai deixar ele... Eu nunca falei isso nem pra ele, pra Delto, né? Eu nunca falei... recado pra ti. Eu nunca falei... Ou você vai deixar isso lhe abalar e você, de fato, não vai ser ninguém mesmo no jogo do bicho, ou você vai arregaçar as mangas e vai dar seu melhor e vai mostrar pra você mesmo quem é você. Nossa. E assim eu fiz, cara. Eu não deixei... Eu tava junto com várias pessoas inexperientes, mas eu não deixei só na vontade. Aí eu fui procurar, fui conhecer, fui pesquisar, fui estudar e também praticar, né? Algumas coisas dentro da condição que nos tinha. Era pouca, porque muitas coisas do que se vê em curso hoje, quando vai botar na nossa realidade, é totalmente diferente. Era mais para ter o conhecimento, né? Ter a informação, que de fato é muito importante dentro da função de gestor. E aí, cara... Do Icasa, o Major assumiu uma empresa na época, em 2017, veio uma empresa, e essa empresa resolveu não ficar comigo, né? Eu consegui patrocínio, eu fazia de tudo um pouco. Minha primeira contratação como diretor de futebol foi, na época, a nomenclatura que usava era diretor de futebol, que hoje diretor de futebol é estatutário, né? Foi o Dudu Itapajé. Dudu Itapajé, que tá no Caucaia hoje. Eu levei o Dudu Itapajé pro Icasa e levei o Valdson zagueiro. Quando a empresa chegou, que foi eles que montaram, trouxeram um monte de jogador do Sul, aí eu fiz outra contratação também, o Marcelo Nicásio. Centroavante. O Marcelo Nicásio, quem levou para lá fui eu, né? Inclusive, indicado pelo próprio Kleber. O Kleber hoje que está no Ceará, foi o Kleber que falou, nós numa conversa assim, na rampa lá no Ica. Estou conversando com uma... Rapaz, aí eu vi a necessidade de ter um cara experiente, o grupo era muito novo. Aí eu falei pro Jacó, que era o Marco Aurélio, que era o gestor, né? Eles desceram para a base e eu falei, por que tu não traz o Marcelo? Não, mano, tem um dinheiro, não sei o que, cara, bota o nome do Marcelo Nicásio aqui para tu ver como a torcida paga ele. Eu mesmo que negociei com o Marcelo Nicásio, eu liguei para ele, convenci, ele veio. Primeiro toque na bola, ele fez gol em cima do Ceará, na Fares Lopes. Nessa época, o Jacaré já estava no profissional, né? Que eu levei para a base do Icasa e aí ele ficou fazendo essa transição. Fiz contrato de 3 anos com ele na época. Naquela época tinha Kleber, Jacaré, Marcelo Nicásio, Vite Salvador, volante, Marquinhos, lateral direito... que eu me recordo da época do tinha o Gabriel, que depois foi pro Vitória da Bahia. Eu me recordo... O treinador era o Fabiano Macau, que tem até um projeto aqui em Fortaleza. Mas foi mais ou menos a história aí do Icasa. Aí logo após que eu saí, que a empresa veio um novo gestor, um investidor, aí eles resolveram não ficar comigo. E aí foi aonde o Barbalha entrou em contato comigo. Barbalha na 2ª divisão. E a gente foi para lá e foi um dos resultados. Começou essa parceria com o Austin, né? A gente sempre quebrava cabeça junto e foi um up, assim, em relação ao mercado me ver diferente. Pô, esse cara tem algo diferente, porque é aquilo que eu falei anteriormente. Eu me uni muito ao Austin e a gente quebrava muita cabeça. Tinha momento a gente discutir, mas era tudo em prol do resultado. Sim. Cara, e como faz futebol sem dinheiro? Você falou aí que não tinha dinheiro para contratar. E uma das coisas que eu estava comentando com você, como eu também comecei, né? Você não tem contato. A gente, quando tá entrando no futebol, a gente não tem contato de ninguém, bicho. Aí você conhece um cara ali, conhece um ali. E como é montar? Porque normalmente, nessas competições, os caras montam um time com o jogador da cidade, né? Pega o jogador da cidade ali, os caras têm talento ali, aí vai trazendo, vai profissionalizando e vai montando o time. Como é que faz um time hoje? Hoje você tem, como eu posso dizer, expertise nisso, porque estudou para isso, né? Mas imagina você começar, o clube não tem dinheiro, como é que monta um time?
Cara, eu já trabalhei, né, em clubes próprio em casa na época, tava sem recurso. Assim, o Barbalha, quando a gente trabalhou, dependia muito da prefeitura, né, dessa verba pública, mas o presidente, ele colocava na frente. É muito dificultoso, cara, muito dificultoso. Eu acho que, independentemente da questão financeira, que depende muito que nós somos profissionais, não pode desistir, né? Tem que ter a garra e a vontade. Sempre de dar o melhor para quando esperar algo melhor aparecer, dar o seu melhor dentro da condição que você tem. O Portela mesmo fala isso, né? Dar o seu melhor dentro das condições que você tem, né? Para quando você tiver umas condições melhores. Então, assim, foi feito, né? Assim, eu confesso a você que a melhor condição de trabalho que eu tive foi no Floresta. Lá eu tinha uma sala para mim, né? Assim, a estrutura do Floresta é uma estrutura que não deixa a desejar no estado. Mas nacionalmente, né? A estrutura Floresta. Exatamente. E aí, hoje pro Ferroviário, eu precisava passar pelo Floresta. Né? Foi uma escola remunerada. Eu não consegui, foi poucos clubes que eu trabalhei que eu não consegui entregar o resultado qual eu fui contratado, né? Mas acredito que eu tive que passar por esse processo lá. Conheci o Fernando Leite, um cara excepcional, um profissional que eu precisava conhecer, aprendi muito. Para mim, o Floresta foi uma escola remunerada. Eu era remunerado para aprender. Muito massa. Entendeu? Você falou aqui, né, do Jacaré, a gente estava comentando aqui, ele meio que falou, né, que colocou o Jacaré na vitrine lá em casa, né, e o Eric Pulga. Então, o que eu tô vendo agora, né, dele falando aqui, eu trazendo a memória que ele tá falando, que ele tem o costume de revelar atletas, né, e hoje, querendo ou não, a base do Ferroviário tá dando uma guinada, né, falei inclusive alguns nomes aqui de atletas que a gente trabalha lá, que é o Yuri, que eu tenho lá o Ader, o Hélio também, que eu acredito que daqui a um ano e meio vai estar no profissional, é um meia muito bom, 2005, você me conhece também, um cara muito habilidoso, joga de cabeça erguida, muito técnico. E como cara, tá no Ferroviário, que é um time que costuma revelar atletas, né? Inclusive assinaram agora o contrato com o goleiro Gabriel Silva. Com o Gabriel. E como é que você vê, cara, essa transição ali, né, de base e profissional? A gente eu me ocupo muito profissional, que são vários problemas para ser resolvido. Porém, eu não deixo de olhar porque nós sabemos da importância que a base tem, como você falou, né? A base ela é a sustentação de um clube, né? Principalmente dos grandes. Eu tive no intercâmbio lá em São Paulo e almocei com o executivo lá da base e eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse assim: me diz uma coisa, quanto é que vocês gastam aqui por mês? Aí ele disse: nem um centavo. Nós não gastamos, nós investimos. Então é sacanagem. Me abriu muito a mente esse intercâmbio que eu fiz lá em São Paulo. Você foi no Corinthians? Fui no Corinthians, fui no Santos, fui no São Paulo. Né? Esteve com o Craque Neto, né? Estive lá com o Craque Neto, realização de um sonho. Mas eu trouxe... A minha mente meio que abriu, sabe, Kelvin? Meio que me abriu em relação à questão do profissionalismo. É outro mundo. Então, de fato... Os clubes daqui estão bastante distantes mesmo de lá, né? Esse momento que o Fortaleza vive hoje, cara, ele não é à toa. O Marcelo Paes tem feito uma gestão excepcional, porque eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, né? Ele disse que a bola não entra por acaso e realmente não entra, não. Ele disse que ele trabalha com as pessoas melhor do que ele, né? Ele fala isso. Então, assim, é um cara que tem que ser espelho aqui, não só no nosso estado, porque os clubes, eles esperam muito dos profissionais capacitados, mas acaba que os seus diretores estatutários, eles não se qualificam. Eles não se qualificam para dar segmento, né? Para estar à frente das instituições. E isso prejudica muito o profissional que lá está. Então, assim, esse sucesso do Fortaleza, ele não é à toa. De fato, o Fortaleza, ele tem colhido o que tem plantado. Sim. Quando você fala assim, né, Sami, em relação a isso, o Sami trabalha com a página de base e ele foi um dos primeiros a publicar.
E voltando a isso, você falando assim, né, da questão de investimento, de tudo isso, o Samir fez uma pauta aqui, uma pergunta aqui, né, que é a pauta 4, né, cara, assim, que para mim ficou muito boa, que é em relação ao Ciel. E aqui tem o nome do Kobayashi, né? Você citou um pouco sobre isso. E a importância da sequência do trabalho, né? Não é à toa que vocês estão hoje sendo a referência da Série D. Sim. São os caras a serem batidos no momento, é o Ferroviário. O time a ser batido no momento é o Ferroviário, nós sabemos disso. Mas como é, cara, poder trabalhar com o Kobayashi e ver as coisas acontecendo? Você falou, você se preparou para isso, né? Então, igual você falou, você quebra a cabeça com ele. Como é esse dia a dia, né? De diretor e treinador, né, Samir? Não, e fora que é legal que ele falou que com o tempo vai conhecendo mais a cabeça do treinador, sabe? Ali na hora do jogo ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele falou também que nunca demitiu um treinador, né? Que é muito legal isso. E o Ferroviário teve um ótimo começo de temporada no Cearense, na Copa do Nordeste, mas acabou perdendo um pouco do gás, né? Sendo eliminado pelo Fortaleza nas 2 competições, se eu não me engano. E talvez um outro gestor teria demitido o treinador para trazer outro, para tirar a culpa dele, né? Mas ele continuou, sabia do dia a dia do Paulinho Kobayashi, sabia quanto ele estava dando o melhor dele e continuou com o treinador. Então, é muito interessante essa parte de acreditar no trabalho do... Parabéns por isso, né? Exatamente, porque, não é fácil, né? Os times da Série D trocam de treinadores e vocês... Cara, eu tive lá nesse jogo contra o Grêmio, tinha levado alguns atletas para fazer umas avaliações internacionais, inclusive o Lens fotógrafo, o cara faz quase tudo lá no Ferroviário, né? Eu conversei com ele conseguiu lá os ingressos para mim lá e eu fui assistir o jogo. E nos 25 primeiros, cara, minuto ali, o Ferroviário frente a frente com os caras, sendo elogiado. Então, assim, a gente que entende futebol vê que para você bater de frente com o Grêmio é muito difícil. Sim. Né? Então, assim, desde já eu lhe parabenizo por conta disso. Você montou um elenco muito bom. Tem atletas no elenco do Ferroviário hoje. O lateral direito que veio do Vasco, esqueci o nome dele. Wesley. Cara, é um jogador sensacional, bicho. É um menino que corre o jogo todo. E o que é legal é que ele tá numa constância pra cima. Não é aquele cara que estagnou. Ele tá ali constante e vai lá em cima, faz um ótimo jogo, mas ele não consegue cair. Então, assim, querendo ou não, essa montagem de elenco passa muito por quem contrata, né? Então, além de parabenizar pelo seu trabalho com o Paulinho, também com os atletas, que você montou um time bom, né? À toa que coisas estão acontecendo, né? A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Na Bíblia está escrito que tudo que o homem planta, assim colherá. Então, o Michael Phelps, só para mim, sim. O Michael Phelps, ele treinou. O ano tem 365 dias, quando não tem dia 28 de fevereiro. Então, ele treinou durante 4 anos para ser o maior medalhista olímpico, né? E geralmente as pessoas só conhecem a história das medalhas por conta das conquistas, né? Sim. E não sabem que o cara ralou. Então, esse foi o perfil traçado. Você pega um Ciel que está com 41 anos, que ainda tem sonhos, né? Que dá o seu melhor, que se prepara para isso. Você pega um Wesley, que você acabou de citar, né? Um menino novo que já passou pro grande, que quer voltar, teve no Vasco, foi pro Grêmio, enfim. Nós temos o Alisson, que tem... Então, assim, foi o perfil que foi traçado. E aonde vem o trabalho do treinador, essa parceria que eu tenho com o Paulinho, é ele arrancar o melhor. E aí é o mérito o mérito do treinador, que de fato isso ele sabe fazer. E isso ele faz com perfeição. O Paulinho, ele consegue tirar o melhor de cada atleta. E aí é onde vem o diferencial do treinador. E eu disse isso para ele, não é porque a gente tá dando certo, né? Todos os meus ex-treinadores, eu me tornei amigos, né? O Oliveira Canidé, o Washington, Raimundo Wagner, que esteve aqui, Júnior Cearense, Marcinho Guerreiro, enfim, são vários, Rony Araújo foi o primeiro, são vários outros. Ficou um relacionamento e eu disse a ele, professor, tu vai chegar em Série A. Eu falei para ele, você vai chegar em Série A. E ele disse assim, não, eu estou me preparando para isso. E essa parceria, né, do dia a dia, essa confiabilidade em ele não conhecer o jogador e eu dizer, professor, vamos trazer que vai dar certo, eu confio, é dentro das características. Então, existe entre nós. É o filho do sucesso. Sim. Isso aí, entendeu? Cara, e voltando um pouquinho
começo ali do ano, o Ferroviário foi para a pré-Copa do Nordeste, né? Passou apertado ali nos pênaltis nos 2 jogos, tanto contra o Asa, contra o Confiança. E ele falou na troca de treinador, né, do Paulo pro Paulinho Kobayashi, das incertezas que ele tinha, né, do projeto, de já ter sido anunciado, do treinador 5 dias antes da apresentação dizer que tinha recebido outra proposta, falou dessas incertezas. Aí, cara, o Ferroviário passa do Asa, passa do Confiança, vai pra Copa Nordeste, estreia 3-0 contra o Ceará. O Ceará vindo de um DSS, mas mesmo assim ainda é o Ceará, né? Com o time que tinha, com um investimento que ainda assim é maior do que o Ferroviário, e já chega com 3-0. Como foi aquele momento para ti? Foi ímpar, assim, foi entender que nós estamos vivenciando um momento que eu não esperava. Tinha a convicção de que ia ser feito. Quando eu vi fazendo 3-0, eu disse, rapaz, Deus tem reservado algo muito mais além do que a gente criou expectativa. Então, assim, uma das nossas preocupações desse momento, é bom vocês falar, porque assim, nós estamos na Série D, é um time a ser batido, e eu costumo dizer para os atletas que o nosso principal adversário é nós mesmos, né? Nós não podemos deixar com que a vaidade venha nos atrapalhar, com que a zona de conforto venha nos atrapalhar. Nós temos que ter um foco, até porque quando passou esse trimestre que nós conseguimos, né, entregar o resultado, dar uma receita para o clube, né, uma sobrevida, então a palavra que mais se falava na cabeça na nossa reapresentação era era acesso. Mas não podemos fugir dos processos. Os processos é a classificação. Graças a Deus conseguimos antecipadamente. E agora é a manutenção. Muitas vezes as pessoas não entendem o papel do executivo de futebol, do gestor, que de fato é responsabilidade nossa manter esse ambiente saudável. Esse elo entre treinador, comissão, jogador, diretoria, comissão, diretoria, ele passa diretamente pelo gestor, pelo executivo. Você aponte isso tudo. Exatamente. Tem que ter habilidade, tem que ter confiabilidade, tem que ter sabedoria para ter uma harmonia no geral. Né? E assim, graças a Deus, a gente tem acertado, né? Tem sido assertivo, né? Não só nas contratações, mas nesse ambiente, né, que de fato é responsabilidade fundamental do executivo de futebol. Ele falando assim, né, o jogo passado agora do Ferroviário, teve torcida no estádio, né, do Ferroviário, os caras viajaram ali. Lá no Piauí, né? E é isso que é o legal, assim, eu costumo muito ir no Ferroviário, tava te contando aqui de algumas vezes que eu estive no Ferroviário, quando estava subindo profissional, que fui dispensado do Ferroviário, foi onde eu aprendi a amar o Ferroviário, que eu queria jogar no Ferroviário, entendeu? Eu torcedor do gosto muito do Ferroviário, cara, de verdade, assim, hoje eu não visto mais camisa de time. Sim. Em relação assim, eu vou, mas eu sempre tive, tanto, cara, que às vezes que eu posso ir assistir jogos do Ferroviário, eu tenho 2 amigos, o Arley, inclusive, que foi um cara que me ajudou muito num momento muito difícil da minha vida, quando eu tive... O Yarley? O Yarley. O Arley, né? E o pai dele é torcedor do Ferroviário daquele das antigas, de ir com rádio pro estádio, e ele conversava muito com ele. Então eu me identifico muito com o Ferroviário. E eu fico muito feliz, cara, de ver o Ferroviário trilhando de novo esse caminho de onde eu acredito que esteja. Imagina o Ferroviário conquistando mais um título, né? Como conquistou outrora. E foi muito desgastante ver o Ferroviário caindo da forma como foi, trocando de treinador toda hora, briga interna, todo mundo achando que é dono do clube, aquele negócio todo que acontece nos bastidores que nós sabemos. E a gente vê que, mesmo com tudo isso, chegou aquela galera, como a gente costuma falar, das antigas, né? Seu Valmir volta, o torcedor olha pro cara e fala assim, irmão, esse cara é um cara sério. A gente vai acreditar, vai dar voto de confiança. Aí o time começa a ganhar, a torcida começa a aparecer, os jovens, né, os meninos ali da escolinha começam a ir nos jogos, e você vai começando a criar de novo a identidade dentro do clube. E querendo ou não, é muito, muito legal de ver, mas imagina o cara que participa disso no dia a dia, né? De ver a torcida lá,
o goleiro, cara, toda vez que esse nome Douglas dele. Dias. O Douglas, que na época do Fortaleza, a gente tinha um amigo em comum, que é o Marcelo, e ele falava muito bem do Douglas, né? Cara, é um cara que tem um espírito de liderança muito grande. Importantíssimo. Importantíssimo. Eu já vi o Ferroviário no jogo ali, a câmera foca nele, vamos, gente, que dá, motivando a galera. Pegou o pênalti do Soares. Não é empolgado na hora que ganha, é uma entrevista com cautela. Sim. Quando perde, a gente tá no caminho certo. Certo que tá perdendo um pouco, graças a Deus, né? Perdeu ainda, mas eu lembro da entrevista dele contra o Grêmio, cara, ele é muito sensato, cara, a gente veio aqui e jogou de igual para igual com os pares. A gente sabia que poderia ganhar, mas sabia da dificuldade. Então, como você falou, construir um time com a liderança com um cara desse rodado. Aí você traz uma meninada ali para somar, o próprio Lincoln, que tá jogando demais, que esse cara tá jogando é absurdo. Né? Quem conhece o Lincoln, sempre foi aquele cara de dar o carrinho, de ser vibrador, e hoje um cara muito técnico, de armar o jogo. Então, Inclusive já teve no Ferroviário em 2013, isso, passagem rápida. isso. Então, assim, isso é bom de encher os olhos, porque o futebol cearense está crescendo. E quando você vem aqui e fala, cara, eu estou estudando, né? A gente estava comentando aqui, cara, eu estudo para isso. E as pessoas acham que às vezes o cara cai de paraquedas. Você caiu lá no começo. Sim. Mas como você falou, cara, se eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor, vou estudar. Eu acho que falta um pouco disso, entendeu? De um pouco mais de profissionalismo no futebol cearense. Não só nos clubes menores, também nos clubes maiores, né? Passam muito por isso. E eu percebo que você tem ânimo, cara, de falar sobre futebol. Isso é bom, porque espero eu que o Ferroviário suba e daqui a pouco esteja na Série B possível e que você possa continuar com essa mentalidade, né? De um só propósito, de um só pensamento dentro do clube, que eu acredito que isso que é o que ganha jogo. Como você falou, né? De uma unificação ali dos atletas e comissão. Isso é muito bom. Eu queria que você falasse também sobre isso, cara. Assim, como essa nova diretoria pensa rapidamente, né? Mas como a diretoria lhe dá a carta branca, né? Cara, tá aqui, ó, vai lá e resolve. A gente confia no seu trabalho. Exatamente, cara. O presidente, ele me dá essa confiança para trabalhar, né? Como eu falei, eu me isolei e em nenhum momento foi dado pressão, foi questionada alguma contratação. Quando eu tenho, um exemplo, as peças pontuais agora, eu passo para o Dr. Valmir. Dr. Valmir, nós estamos trazendo um jogador assim, 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 as informações. Eu já levo tudo, né? Tudo mastigado, né? Nem diz o matuto. E aí o Dr. Valmir dá a cartada final, mas existe uma confiança, né, diretamente na contratação, né, no nosso trabalho. Isso aí é de suma importância, até mesmo profissional. De sentir assim, que tem credibilidade, né, de confiança no trabalho. E aí, cara, como é que tá o mercado? Abriu aí, tá todo mundo contratando. Como é que tá por aí? Tem alguma coisa aí? Tem alguém prestes a entrar no bid? Como é que tá aí, cara? Isso aí. O mercado que tu fala pra Ferroviário. Não, a gente não deixa de monitorar o mercado. Eu tracei um planejamento para trazer parecido com o que o América fez da D para C, né? Só que as datas não coincidiu. Um exemplo, o América ano passado, eu assisti o jogo do América contra o Crato. E pelo amor de Deus, cara, com todo respeito, 1-1, jogo lá horrível. E depois eu fiquei imaginando, rapaz, mas o América teve um time na fase de grupo. E ali, 3 rodadas antes de acabar a fase de grupo, começou a enxertar o elenco, né? Trazer peças pontuais, o qual foi crucial para o acesso. Só que as datas dificultou eu fazer o espelho desse planejamento, porque a última rodada da Série C, que foi onde o América fez, ele trouxe atletas que estavam acabando, que não classificou, times aí contratou, que já vinha, tipo assim, não precisava de pré-temporada, já estavam prontos fisicamente, com ritmo de jogo, e eu meio que tracei, né, assim, vou fazer parecido. Porém, quando foi olhar a questão das datas, a última rodada da Série C é dia 3 de setembro. E a data de inscrição da Série D é dia 5 de agosto, se eu não me engano. E aí não coincidiu. Então aí nós temos que... Aí é trabalho do gestor
mudar a estratégia, ver outro mercado. Então eu estou assistindo segunda divisão do Mineiro que está acontecendo, segunda divisão do Baiano que está acontecendo. Ah, mas é segunda divisão. Sim, sim. A gente trouxe a nossa o maior número de atletas que tem hoje no nosso elenco é cearense, é jogador que conhece o futebol cearense. Por que não? Por que não valorizar o nosso atleta? Deve ser. Eu lembro que na pauta que você me deu aqui, você só trabalhou em time cearense. Trabalhe só em time cearense, mudando um pouco agora do eixo do assunto. Mas eu tenho vontade de sair do estado. E isso quem me proporcionou foi o Ferroviário. O Ferroviário, o trabalho que a gente está conseguindo fazer, né, no Ferroviário, no departamento de futebol, tem despertado o interesse de outros clubes. Já chegou alguma sondagem? Chegou. E querendo ou não, esse trabalho que você está falando é muito bom, porque, um exemplo, pega um menino que vem do Vasco, cheio de vontade, o menino está arrebentando. Sim. E às vezes, e aí é uma dificuldade... Matheus Silva, lateral esquerdo, sacanagem. Matheus Silva trabalhou comigo no Crato, trabalhou comigo no Barbalha, teve no Icasa, fez uma Série D impecável no Afogados, não subiu, ficou no segundo mata-mata, se eu não me engano. E aí, quando eu liguei pra ele, Matheus, cara, daquele eixo que eu já tinha trabalhado, atletas, né, com aquele perfil. Cara, Ferroviário, meu irmão, pelo amor de Deus, eu vou. Eu vou. Aquela coisa de, não, cara, Ferroviário, morar em capital, vou com a família. Enfim, cara, foi o conjunto em si, entendeu? Graças a Deus as coisas têm dado certo que foi assim, a transparência da nossa parte, ela não pode ser isenta. Uhum. Todos os atletas que eu contactei, eu falava um momento Ferroviário, nenhum deles eu menti, nenhum deles. Você quer vir pro Ferroviário? Quer ter vida longa no Ferroviário? Cara, vamos entrar na Copa do Nordeste. Quer ter vida longa no Ferroviário? Vamos passar uma fase da Copa do Brasil, porque isso vai nos dar um ano sólido financeiramente. Sim. E assim, todos estavam sabendo cara, para mim ter vida longa, para mim ter meu salário... Porque o segundo semestre depende muito do primeiro semestre, exatamente. Né, cara? E isso foi passado para eles. Eu não menti para nenhum. Eles tinham essa informação. Estavam cientes. E aí... Meu irmão, juntou a fome com a vontade de comer. Isso é bom, né, cara? Aí, na questão de você falou sobre a sobrevida financeira, né? No caso, seria a passagem da primeira fase da Copa do Nordeste, da primeira fase da Copa do Brasil, que vocês passaram. Como é essa questão de... Qual é a maior receita que o Ferroviário tem? Foi essas cotas, né? Assim, o Ferroviário já tinha a Copa do Brasil, né? Sim, a participação, né? Que aí já se dá uma receita, né? Uma receita que ela recebe, parece que 72 horas antes da partida, né? E aí tem uma receita que tá como é que eu posso dizer? Programada, né? Pré-programada para até o final do ano, que é a receita pública, né? Junto com outros fatores, né? Outros patrocinadores lá do estado. Mas hoje a maior receita foi as cotas que nós conquistamos, cara. A venda do Puga, né? O Puga deixou uma receita de quase uma folha para o Ferroviário. Vocês, né? Tinham o quê? 10% de vitrine? Nós tínhamos 30% de vitrine. 30% de vitrine do que fosse vendido, né? Do que fosse arrecadado de receita até o momento que o empréstimo dele foi feito até o final da Série D. E eu acredito que a situação do Puga foi feito o tempo certo, entendeu? Porque o Puga deu o retorno técnico, o retorno financeiro e, né, deixou aí o time, ajudou diretamente nessas cotas que eu acabei de falar. Então, assim, eu penso que a contratação do Puga foi uma contratação assertiva em todos os fatores. Sim, certeira, né? Eu queria até que tu continuasse comentando. Ele fez 2 gols contra o Bahia. Eu falei da questão do 3-0 no Ceará, mas outro jogo marcante daquela Copa do Nordeste foi o 2-2 com o Bahia, que o Ferroviário poderia até ter ganho o jogo, né? Em plena Fonte Nova, Bahia City, investidor. Foi massa time demais grande. Aquele jogo. Como foi a experiência? Cara, foi o estádio lotado, né? Minha primeira vez na Fonte Nova e
Assim, O jacaré do outro lado, né? Que ele pegou na cara, pegou eu na tenho mão até uma dele. foto aqui, eu até postei esses dias na minha rede social e ele veio falar comigo. Que eu até falei baixinho com ele, ele entrou. Antes dele, ele foi banco nesse jogo, acho que ele nem entrou na partida. Parece que tava vindo de lesão. Aí eu disse, deixa eu te dizer uma coisa, vai seguir assim, vai seguir o fluxo, viu? Tu não ganha, tu não me vence, não. Aí ele, vamos ver, hoje vai ser no mínimo de 3. Ele falou. Tá vendo aí? Quando acabou o jogo, ele me deu até a camisa, né? Eu tinha prometido a ele, mas foi um jogo, cara, que o nível nosso de concentração tava elevadíssimo, né? Os caras sabiam o que queriam. Então, assim, entendia que aquela era a oportunidade. E graças a Deus a gente conseguiu, né? Infelizmente nós não conseguimos a vitória, mas foi um ponto importante até no decorrer da classificação, né? Apesar da gente ter classificado com a rodada de antecedência, mas elevou o nível de confiança mais ainda durante a competição. Era justamente isso que eu queria salientar. Às vezes, o atleta, a gente que trabalha no futebol, o atleta sente, cara. A gente estava aqui, quem foi que falou que... o Pedro Igor. Sim. Que o atleta, eles sentiram que dava para fazer. Na copinha, né? É isso. Então, quando você empata com o Bahia, na Fonte Nova, lotada, um time do Grupo City, que a folha salarial é lá em cima. Se eu não me engano, passou do Flamengo, em termos de investimentos. Sim. Aí você vai lá dentro com os caras, joga de igual para igual, o nível de confiança do time vai lá em cima. E até de quem tá fazendo futebol. Pô, cara, a gente brigou de frente a frente com esses caras. Então, quando a gente vai conseguir fechar o ano bem, né? A lógica é essa. Fora que é a oportunidade da vida, né? Quando o Pulga se destaca assim, aí já começa a pipocar as informações, né? América Mineiro, Ceará, Atlético Goianiense, outros times assim querendo ele. E o ponto aí, que você falou pra mim, é um dos principais. Cara, é muito massa como você falou, que o atleta entregou o aspecto técnico, financeiro, e querendo ou não, colocou o Ferroviário na mídia de novo, porque só se falava disso. E ele vai agora, não, se não cumprir tantos jogos, e o contrato vai encerrar? E aí é onde entra que o torcedor não valoriza. Porque o torcedor, cara, ele só olha pro atleta e pro resultado. Ele não consegue enxergar que foi expertise do diretor executivo trazer o atleta. Às vezes o cara não dá o mérito, entendeu? É igual aquele que eu te falei aqui antes. Às vezes o cara pensa que a bola vai entrar, só o jogador metendo o pé nela. Cara, tem uma gestão toda por fora ali acontecendo. Eu lembro que quando o Zé Ló foi contratado lá para o Iguatu, alguns torcedores do Ferroviário me marcaram, né, na publicação, né? E assim, tá aí, né? Assim, não tô querendo alegar, até mesmo para me vangloriar com esse tipo, porque não deu certo numa instituição, até porque eu tenho um carinho enorme pelo Iguatu, né? A gente tem um trabalho, fez um trabalho lá, tem uma amizade, tem o Osh que tá lá, o Gilmar, que é o executivo de futebol que tá lá, o presidente Antônio Filho, enfim, eu tenho uma amizade, tenho uma história lá também. Mas ele foi e não deu certo, né? Então, assim, o torcedor ele é soberano, né? Porque ele é a parte emotiva. E muitas vezes não, na verdade, ele não sabe o que se passa no dia a dia. Ele pede contratação, ele exige. Eu vejo que nós para você ver, se você pegar as postagens, não que isso me incomoda, não me incomoda, mas eu em vez em quando eu olho, principalmente nos jogos fora, que a gente vem mexendo no celular, a gente não perdeu ainda, mas o torcedor do Ferroviário é um torcedor exigente. Aí você vai olhar nas postagens lá, tá muito bom, mas precisa disso, disso e disso. Então, assim, mas a gente tem que ter o discernimento, entender que é o lado da emoção. Às vezes o cara faz um comentário ali com o celular numa mesa de bar, às vezes, né, enfim, ele joga aquela emoção na rede social, né, e aí você tem que ter o discernimento para não mexer com a sua emoção, porque você tem que ser a razão. Nós, gestores, temos que ser a razão, né, para tratar as coisas com profissionalismo. E eu queria até saber sobre essa questão de... Beleza, o Ferroviário está tendo uma boa campanha na Série D, fez uma boa Copa Nordeste, um bom cearense, mas hoje... inclusive, eu moro lá perto da Barra, né? Então, eu vou a muitos jogos do Sub-20, acompanho muito Sub-20, Sub-17, e eu vi um dia desses que está sendo construído, né? Algumas salas ali, né? Uma estrutura ali. Inclusive, postou hoje de manhã, né? No Instagram. Acompanhei lá que tem obra sendo feita. Então, eu queria te perguntar qual é o Ferroviário tem algum projeto assim de
de estruturar mais o departamento de futebol? Sim. Ou é só formar time, jogar o campeonato, tentar subir? Nós temos espaço, né, para Sim. isso. Inclusive, a diretoria tem feito uma parceria com o SESI, né, do lado SESC. César. SESI, né? É. SESI, eu sempre confundo. Tudo. Que é vizinho lá e a base treina lá e aí tá até recuperando o gramado. Mas nós temos se ajudado a questão da base. Eu abdiquei até mesmo de uma sala. Eu não tenho sala no Ferroviário. As minhas conversas geralmente é debaixo lá da árvore, na beira do campo. Então, assim, eu não tenho essa importância, não tenho essa vaidade. Mas aí eu entendi a importância, até mesmo depois que eu tive esse intercâmbio, porque lá no Ferroviário, lá no Floresta eu tinha minha sala. E eu pedi à diretoria, pessoal, e aí vem também a questão financeira, sempre existe uma ou outra prioridade. Eu disse, cara, e como eu disse, eu sou um cara que eu sou muito proativo. E por ter trabalhado em clubes que, né, eu tive que trabalhar em marketing, ser gerente, fazer logística, contratação. Isso no Caucaia eu fazia tudo, no Iguatu também eu fazia tudo. De fato, no Ferroviário eu sou executivo de futebol. Eu tipo assim, com isso. eu delego as funções, né, e aí monitoro todas elas. Mas esse dia que eu me vi assim, eu disse, não, eu não posso, eu tenho que ir atrás. Se eu quero a minha sala, eu não vou ficar, porque os caras têm várias prioridades aqui, a questão financeira também. Então eu vou atrás. Aí tirei uma tarde para me visitar e fazer o que eu fazia no Caucaia. Fui atrás de patrocínio, busquei construtora. E aí contactei com o Tasso, que é um amigo da TGR. Cara, me recebe aí pra gente conversar. Vamos fazer uma parceria aqui. Eu tenho um espaço lá, de uma sala. Vamos fazer uma jogada de permuta aí. Tu bota tua marca na camisa, no espaço. Ele viu que o negócio... Tivemos 2 reuniões. E aí ele tá fazendo aquela... né, terminando aquela construção daquelas salas. Nós organizamos a parte também da academia, né? A academia, demos uma melhorada nela. Na Série C, era-se feita academia lá fora, assim, fora da nossa estrutura. Isso tinha gasto de ônibus, né? Uma logística. E assim, hoje nós temos uma academia, não está 100%, mas ela está 70%, 80% daquilo que a gente quer, né? Então, assim, a estrutura física, ela é de suma importância para que o atleta em si se prepare melhor, para que seja bastante... Porque o atleta é exigido já, né? E aí, para que ele tenha uma condição de trabalho melhor, para que ele consiga performar aquilo que a gente espera. Com certeza. Você falando assim em relação a isso, né, do investimento, a TG Engenharias. Então, assim, parabéns, né, cara? Porque tanto você de sair da sua zona de conforto e buscar o patrocinador, e também o patrocinador de entender a realidade e falar assim, cara, eu vou investir nisso. Porque às vezes o cara tem que ter a ver a engenharia, não tem nada a ver com futebol, mas tem, cara. Sim, porque o clube precisa de uma infraestrutura melhor. E Tasso, você falou no nome Tasso, dele, né? Proprietário. Pronto, um exemplo, o Tasso, ele vai poder daqui a 5, 6 anos falar assim, ó, o Ferroviário está crescendo e um dia eu podia ajudar lá. Se hoje os meninos da base, o Raul tem uma sala, tem uma sala lá para o nutricionista, tem um pouco lá da minha empresa lá dentro. Sim. Então, querendo ou não, você consegue vender esse serviço de diversas formas, não só estampar a marca do cara na camisa, né? De vender realmente o produto do cara, falar, ó, cara, tu vai fazer parte do Ferroviário, entendeu? Colocar uma plaquinha lá, ó, aqui, ó, TG Engenharia, foi quem levantou isso. Então, parabéns também, né, o Tasso aí da TG por investir nisso, acreditar no projeto. E você, cara, tá de parabéns, porque você falou da sua proatividade, você viu que tinha uma necessidade, falou, cara, eu posso ajudar? Então eu vou fazer. Então é isso que é o legal do clube como Ferroviário, porque os caras se ajudam, os caras correm atrás, é uma realidade totalmente diferente dos times grandes, que as pessoas vêm procurar o clube, né, obviamente, e quando você sai da sua zona de conforto para fazer isso, cara, parabéns, é bom do Raul ter vindo aqui por conta disso, né, os torcedores vão entender um pouco mais do seu trabalho e de quem você é. A gente tá muito feliz, cara, de ter recebido aqui, inclusive, uma lembrancinha aqui para lhe dar aqui. Nossa agenda aí, ó, que todo mundo fica pedindo, tem que mandar fazer mais, viu? Uma caneca aí da gente. Oh, cara, obrigado. Então, assim, cara, a gente também é dessa forma, a gente tem poucos parceiros ainda, a gente faz na raça, como a gente costuma falar no futebol,
Mas aí com todo carinho aí, a canequinha pra você tomar seu café no lá na vídeo. sua chácara lá, né? Estiver lá na chácara lá procurando jogadores, inclusive me liga, você tá Mapeando o precisando, mercado. que a gente tem uns jogadores aí no mercado. Mano, É bacana aí pra gente mexer. Cara, obrigado pelo convite, é uma satisfação receber você representando a instituição ferroviária. Não nos conhecíamos de WhatsApp, né? Agora, próxima vez que eu vou lá, vou lhe procurar lá pra gente tomar um café. E as considerações é sua. Fala aí pra torcida do Ferrão. Tem uma camisa aí pra gente, né? Provavelmente ele trouxe aí um presente rapaz, aí, né? infelizmente eu não trouxe 3, né? Porque aqui Não, são em mas- 3, né? Os não, bastões. Mas cara. tá aqui. Uma... Importante que a lembrança veio. Veio do Douglas, né? Aí. Camisa nova do aí Quando eu for lá, ainda vou mandar levar pra ele autografar lá, pra gente deixar aqui no quadro aqui. Mas, cara, assim, feliz, agradeço demais a sua vida aqui. E dizer, cara, que é o principal. Futebol é de todos nós, assim. Futebol cearense é... E aqui é a nova, né? É a nova. 90 anos, rapaz, né? Olha aí, rapaz, mais uma aí pra gente, ó. 90 anos. Olha aí, rapaz, camisa nova. vou usar ela agora. Vou nem colocar aqui no quadro, não, vou ficar usando agora. Mas assim, cara, as considerações finais é sua aí, pra torcida aí do Ferrão aí. Qual os planos, a meta aí, né? Agora vai entrar aí, se Deus quiser, pra segunda fase aí, e vem aí um acesso. E se Deus quiser, o título. O bi, né? Cara, eu que agradeço o convite, né? É sempre bom tá falando de futebol, tá falando do ferroviário, tá falando um pouco da nossa história, até para, como você falou, para o torcedor estar ciente do trabalho do executivo, das dificuldades, isso é importante. Espero ter sido bastante esclarecido dentro daquilo que vocês perguntaram. Né? Parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo, né? Que tem dado oportunidade para treinador de categoria de base. Teve aqui o professor Raimundinho, o Júlio Manso, que é um amigo também de futebol, o Dunga, né, que é um ícone. Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo também. E, cara, espero que em outra oportunidade a gente eu venha e traga, né, Não, assim, depois o acesso. faz o título aí da série. Pezinho no chão, vamos trabalhar muito para merecer demais, Sim. né? Continuar nessa pegada aí, sabendo que a gente tá no caminho certo, porém sem empolgação, sem oba-oba, para que as coisas venham acontecer naturalmente dentro do processo que é. Classificamos aí a outra competição, sempre entregando o melhor, né? Entregando nas mãos do Papai do Céu lá, que tenho certeza que as coisas há de acontecer positivamente. Cara, desde já, agradecer novamente. Nossos patrocinadores, a Progrifs, inclusive tá aqui, ó. Sempre tá com a gente, chegando junto. Simone, tá chegando um patrocinador novo aí, se Deus quiser, né, David? E você que quer nos patrocinar, entre em contato com a gente precisa muito dessa ajuda para tocar o projeto, a gente sabe a dificuldade como é, né, ter seu próprio segmento. Espero que possa chegar novos parceiros pra gente. E de suma importância, a torcida do Ferrão aí, se inscreva no nosso canal, contamos com vocês. Rede social, Instagram, TikTok, a gente tem tudo lá, vai sair uns cortes bem legais aí do bate-papo que a gente bateu hoje. Com certeza. E lembrando, né, a todos, somos muito felizes de poder falar de futebol e somos muito mais felizes de poder contar a história de pessoas como o Raul, que esteve aqui contando um pouco mais dessa história, né, da história dele, de vida, as resenhas com o Jacaré, com o Eric Pulga e a forma que ele está conduzindo o Ferroviário. Fica o convite, Ferroviário, as portas estão abertas. Agradecer demais aqui o Lens, que é o fotógrafo, o marketing, é um amigão que eu fiz na bola, assim, sempre que eu falo com ele, às vezes ele demora para responder, porque faz parte de quem trabalha no futebol, né? Mas agradecer, as portas ferroviárias estão abertas para vocês, e é isso aí. Brigadão, tá no vídeo, tá legal, vamos pro próximo, bater os 1.000 inscritos, hein? Show! Valeu!